Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super aula para vocês. Hoje o assunto é vacância. Nós estamos estudando o título 2, né? O título 2 da Lei 1164 de 91, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Várzea Grande, né? E eu quero falar para vocês o seguinte: o título 2 fala do quê? Do fluxo, né? O que é fluxo? Fluxo é entrada e saída. Entrada, como é que chama-se entrada? Chama-se provimento. Entrada onde? Para ocupar um cargo público, para ser servidor público, não é isso? Forma de provimento são 4 R's ANP, ou seja, né? Primeiro R, readaptação, segundo R, reversão, terceiro, reintegração e o quarto, recondução. A, aproveitamento, N, nomeação e P, promoção. 4R ANP. Bacana. Agora, nós vamos estudar a vacância. O que é vacância? São as hipóteses que o cargo fica vago, né? Nós vimos as hipóteses do quê? Da ocupação do cargo, né? Por exemplo, nomeação. O cara passou no concurso, ele teve o ato de nomeação, ele tomou posse, entrou em exercício, estágio probatório e estabilidade. Bacana. Fechou aí, né? Agora, o seguinte, vamos colocar aí, nem Deus há de deixar, né, um caso de falecimento. Cara, falecimento é o que ocorre, é uma hipótese o quê? De vacância. Então, vacância, devagar, o cargo, a vaga se tornou disponível, não é isso? O cargo ficou disponível, vago, né? E está aqui, nós temos aqui um capítulo 2º da vacância, nós temos todas as hipóteses, artigo 41 da vacância. Vem comigo aqui. A vacância do cargo decorrerá de, né? Vamos explicar esse cara aqui. Primeiro, exoneração. Segundo, demissão. Terceiro, promoção. Quarto, ascensão. 5, transferência. Sexto, readaptação. Sétimo, aposentadoria. 8, posse em outro cargo inacumulável. E 9, falecimento, né? Nesse sentido, de cara, o item 4 e o item 5, nós já estudamos várias vezes, né? Ó, ele foi declarado inconstitucional essas formas de provimento e forma de vacância pelo Supremo Tribunal Federal há mais de 20 anos. Então, é um assunto pacífico. Bacana, fechou. Ok, vamos lá. Exoneração e demissão. Cara, exoneração e demissão. Gente, a demissão é uma punição, ok? Como assim, professor? Uma punição. O cara aprontou. Então, o cara aprontou, ele foi punido, ele foi demitido. Tá? Então, a diferença entre exoneração e demissão. Ambos os casos vai ocorrer o fenômeno da vacância, o cargo vai ficar vago, ok? Só que na exoneração não há uma punição. Tá? Na demissão há uma punição. E nessa punição da demissão, ele vai ter efeitos da punição. Dos efeitos que ele vai ficar no xadrez aí um tempo, vai ficar no banquinho aí do purgatório, que ele não poderá ocupar outro cargo público por um tempo. É uma punição. Ele foi demitido ao bem do serviço público. Se nesse cargo ele não presta, no outro não presta também, só depois que ele for regenerado para tal. Então, exoneração e demissão. Exoneração não é demissão. Na exoneração, tá? Vou colocar aqui, nós temos dois casos, duas hipóteses aqui, né? A primeira é a pedido. A pedido de quem? Do próprio servidor. Eu estou ocupando o cargo, eu não quero mais, eu vou pedir para sair. Qual que é o nome do pedido? Exoneração a pedido. Estou saindo, não tem punição, não tem consequência, então foi a pessoa que escolheu, né? E a exoneração de ofício, né? De ofício significa que é de iniciativa da própria administração. Nós já estudamos aqui algumas exonerações por ofício. Por exemplo, primeiro caso, lá no exercício, né? Então, cara, vamos lá, ato de nomeação, prefeitão, nomeia o cara. Então, ele tem 30 mais 30 para tomar posse, né? Para apresentar essa autoridade competente, apresentar os documentos, fazer o juramento, assinar o termo de posse, ele tomou posse. Bacana. Da posse, ele está recebendo? Não. Ele tem que entrar em exercício, 30 dias. Se ele não entrar em exercício em 30 dias, o que acontece? Ele será exonerado de ofício, porque ele tem 30 dias, né? Ok. Primeira forma de exoneração de ofício. Segunda forma de exoneração de ofício.
O cara foi inabilitado do estágio probatório, ele será exonerado de ofício, já falamos 2 vezes, segunda hipótese. Terceira hipótese de exoneração de ofício. No caso do reintegrado, nós já estudamos isso aqui, o cara foi reintegrado, voltou, o cara estava ocupando o cargo, o cara não era estável, ele será o quê? E não era servidor, ele vai ser o quê? Exonerado de ofício, bacana? Então vamos lá, formas de vacância, exoneração, ok? Exoneração, demissão, promoção, né? Promoção. O que acontece? Eu estou no cargo A1, olha só. Eu fui para o cargo B1. Esse cargo aqui houve a vacância e esse cargo aqui houve o provimento. Tá? Promoção, readaptação. Já estudamos a readaptação. Então, readaptação, você é professor. Está com problema, não pode ser professor. Você vai para técnico da biblioteca, por exemplo, você está lá, da biblioteca. Então, você sai do cargo de professor, você libera a vaga de professor e ocupa a vaga da biblioteca. Então, é a readaptação, né? Readaptação. Aposentadoria. Você está na ativa, você vai para a inativa, você saiu, bacana, né? Posse inacumulável, né? Em outro cargo. O que acontece? Quando você passa em concurso público, você não pode ocupar 2 cargos, somente naquelas hipóteses de acumulação que nós iremos estudar, as hipóteses de acumulação de cargo. É inacumulável o cargo, então na hora que você for pedir exoneração, você tem que pedir uma exoneração motivada. Eu estou pedindo exoneração do cargo por isso, porque se você fizer isso lá, você foi inabilitado, você pode voltar, né? E finalmente, a hipótese do falecimento. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hipóteses de vacância, né? Do cargo vago, né? Bacana? Tá aí, ó. 10, né? Pronto. Cara, isso aqui é fácil demais, né? Isso aqui faz sentido. Ó, faleceu, cara? Claro, o cara não vai ocupar, a gente não está mais ocupando o cargo, né? Tornou vago, né? E não tem reintegração, não tem nada para o falecido, né? O artigo 42. A exoneração do cargo efetivo dar-se-á, 1, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Há uma hipótese de exoneração de ofício, né? Tá aí. 2, quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido, né? Então, aqueles 30 dias que ele tem da posse ao exercício, ele não entrou, ele está fora, né? Está aqui, mas a gente viu outras hipóteses, eu vou trazer para vocês outras hipóteses também, que o Estatuto não organizou isso direito. Artiguinho 43. Né? A exoneração em cargo de comissão. Então, nós temos o cargo efetivo, o cargo em comissão e a função de confiança. Lembram de aulas anteriores? Cargo efetivo, cargo em comissão e função de confiança. O cargo em comissão é aquele de lealdade, aquele de confiança do dirigente, né? Então, ele é uma comissão, não é isso? Ele é um cargo precário, que ele pode ser nomeado, a pessoa pode ser nomeada, exonerada a qualquer tempo. O cargo em comissão não goza do quê? Da estabilidade, né? Então, quando que vai ocorrer a exoneração? A juízo da autoridade competente a qualquer momento, porque ele não tem estabilidade, somente o cargo efetivo, e a pedido do próprio servidor ele pode pedir exoneração. Bacana? Fechou. Professor, vimos lá cargo efetivo, cargo em comissão, faltou o quê? Função de confiança. Função de confiança é exclusivo para servidores públicos, não é isso? Então, o afastamento do servidor de função de direção, chefia e assessoramento dar-se-á, né? Professor, ele não será, ele dar-se-á, o afastamento, né? O que acontece aqui? Ele vai ser afastado, ele não vai ser exonerado porque ele não vai deixar o serviço público, porque é um cargo, é alguma situação aí, é uma situação provisória que está ocupando aquela função. Quando?
Quando que ele será afastado? A pedido, quando ele não quiser mais ocupar aquela função, né? Então ele pode dispensar, né? Mediante dispensa, nos casos de quê? Promoção. Às vezes o cara é promovido, ele vai para uma outra situação, ele não pode mais ocupar aquela função anterior. Cumprimento do prazo exigido para a rotatividade da função. Por exemplo, às vezes o cara coloca líder de equipe no máximo 2 anos. Deu o tempo dele, tchau, dá vaga para outro, a fila tem que andar, né? Por falta de exação, de exação no exercício de suas atribuições, segundo o resultado do processo de avaliação, conforme estabelecido, né? Ou seja, por avaliação de desempenho e por afastamento, que trata do artigo 46, que é lá dos direitos, é outra coisa esse cara aqui. Bacana?